Hello! Oba! Vamos começar a aula da Grécia. Gente, Grécia tem uma importância que vocês não fazem ideia. Pensa bem, na história da arte a gente tem esse momento grego. Já vou falar dele com louvor. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente tem o Renascimento, que é uma Grécia novamente. Depois a gente tem o neoclassicismo no início do século XIX, que o nome já diz, neoclássico, clássico greco-romano. Então uma nova volta para a Grécia. Então, se você não sabe de Grécia, você não sabe de muita coisa que vem por aí, né? E não dá para você fazer as relações. Então é uma aula muito bacana e muito importante, tá? Bem, vamos lá. O homem é a medida de todas as coisas. É muito fácil falar essa frase, mas o significado dela é muito forte e muito interessante. A gente vem de um passado onde as religiões amedrontavam o homem, né? Mesopotâmia, Egito, eram aquelas criaturas que te esperavam na outra vida se você não passasse, né? Criaturas do mal. E pela primeira vez o homem tenta explicar as forças elementares da natureza, os mistérios da natureza, não com a sensibilidade, mas com a razão. E nesse quesito é que a gente explica o homem é o centro de todas as coisas. O que nos faz diferente dos animais? Quer dizer, a gente acha que sim, né? Mas tudo bem. Qual é a diferença? O que nos faz ser diferente? Um animal racional, a razão, o pensamento. Isso que nos faz diferente dos animais, né? Nesse momento grego é quando o homem tem mais segurança de si. Por quê? Porque ele se percebe diferente dos animais na razão e se coloca assim como centro de todas as coisas. E isso vai refletir loucamente na arte, porque a sua preocupação principal vai ser com o homem. Na filosofia, na política, na religião e na própria arte, o motivo principal vai ser o homem. E é muito bacana a gente perceber que a obscuridade e o medo do passado foram iluminados por duas luzes, a razão e a beleza. A beleza. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza podia ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Bacana demais, né? Lindo também. Amo! Essa aula puxa de mim um lado meu muito forte virginiano, que é o lado racional, sabe? Mas também tem umas aulas tipo barroco que puxam o meu emocional. Me aguardem. E é muito louco, porque essa questão de esse antropocentrismo, né, o homem como centro de todas as coisas, esse humanismo vai resvalar na religião. É tão bacana quando eu digo que tudo na Grécia é guiado por essa questão do homem ser o centro, a própria religião, porque os deuses gregos são humanizados. Deus é uma coisa, né, extra do além, especial. Os deuses gregos, eles vão ter características dos humanos. A gente vai ver deuses mentirosos, traidores, deusas pérfidas, ciumentas, vingativas. Isso é atributo de gente, dos mortais. Imortal não tem esses defeitos, não, né? É muito bacana, porque a religião nasce dessa necessidade de explicar o universo. E o grego explica o universo através de si, com suas virtudes, seus defeitos, muito louco. Bem, a Grécia, gente, foi assim, enorme, eles ocuparam um território enorme no mundo, praticamente o mundo que era considerado ocidental, na época, que era ao redor do Mediterrâneo, foi tomado pelos gregos. Bom,
com esse território todo para si, a gente vai ver uma civilização bem altiva e que, em busca de criar um exemplo de perfeição desse homem grego, ele vai buscar o ideal, um homem ideal, o que representasse esse homem grego. O período grego é dividido em 3 fases muito racionais, sabe? Princípio, meio e fim, exatamente isso, que recebem os nomes de período arcaico, período clássico e período helenístico. Vamos ver o que é isso? Então a gente vai começar hoje falando do período arcaico, ok? Antes até de começar a falar do arcaico, tem um exemplo que eu adoro dar para o aluno dessa racionalidade, é através das colunas gregas, né? A gente já sabe que a coluna é um elemento arquitetônico importantíssimo, que é um elemento de sustentação. Obviamente, muito usado nos templos gregos, já já a gente fala melhor disso. Mas olha que interessante, haviam 3 ordens arquitetônicas gregas. A gente não vai entrar nesse mérito, porque nós não estamos focados assim na arquitetura, aqui não é um curso de arquitetura, tá? Cada ordem arquitetônica tinha seu nome. Então a gente tinha a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. Dessas ordens, a gente vai se guiar só pelo modelo da coluna, que já faz a diferenciação que nos é necessária. Então, a ordem dórica tinha a coluna com o capitel dórico. O que é isso? A coluna tem a base, tem o fuste, que é o corpo dela, e lá em cima, né, ela tem o capitel. O capitel dórico, ele corresponde ao primeiro período, que é o arcaico, e ele é lisinho. Ele não tem adorno, ornamento nenhum. O segundo, da ordem jônica, o capitel jônico, ele tem o capitel em forma de voluta, que é uma espiral, que parece um caracolzinho. Ele é correspondente ao período clássico. Então, quer dizer, o arcaico é lisinho, o clássico já tem um rebuscadinho, e o terceiro período helenístico vai ser da ordem coríntia, cujo capitel é adornado com folhas de acanto. Acanto, gente, é simplesmente um matinho grego, uma coisa assim, sabe, muito comum, que dava muito. Eu fui pesquisar porque eu sempre falava com os alunos, folhas de acanto, acanto. Sabia que era uma planta, óbvio, porque são folhas, né? Mas quando eu fui pesquisar o acanto é porque é muito tradicional, sabe, uma plantinha nativa que dá em todo lugar? Pois é, então são folhinhas de acanto sair para fora. Então a gente vê que arcaico, clássico e helenístico tem lisinho, um pouco adornado e muito adornado. Sabe a coisa de princípio, meio e fim? Sabe a coisa linear, racional? É o grego, né? Bom, dito isso, vamos começar a falar então do arcaico. O período arcaico é mais ou menos de 800 a.C. a 480 a.C. Mais ou menos, já falei esse negócio de data, né? É só para vocês se localizarem na linha do tempo, não tem essa dureza não. Inclusive a gente encontra em outros lugares umas variáveis em cada livro. Do período arcaico, a gente vai começar falando da escultura. Ninguém, né, gente, dorme egípcio e acorda grego, racional. A gente já sabe que a coisa é um processo, então que a gente vai ter sempre uma mixagem de um período para outro. Mixagem naquele sentido, né, que quando você está acabando uma música, antes dela acabar você já vai colocando a próxima? Pois é, então a gente sempre tem um encontro, essa mixagem, e a gente vai ver isso muito presente no principal tipo de escultura da Grécia, que são o kouros. O kouros é uma representação de jovens gregos, jovens atletas gregos. A gente fala o kouros, e os kouroi, o plural então é kouroi. Mas são jovens atletas representados nus. A palavra kouros significa homem jovem. Se a gente compara
os primeiros couros do período arcaico com uma escultura egípcia como essa de Miquerinos entre duas deusas, presta atenção como é que eles estão na mixagem, como é que eles têm parentesco, né? A gente ainda vê uma rigidez, a gente ainda vê o cabelo do couros caindo como se fosse o clafte faraônico, né? Essa coisa dura, angulosa, os membros muito colados ao corpo, como no Egito. Então a gente vai ver, né, que ninguém dorme e acorda. É uma transição. Na verdade, eles conheceram, tiveram contato com a arte egípcia, então eles partem dela, mas só partem, porque vocês vão ver que a coisa vai mudar bastante. Essas representações, eu falo que são jovens atletas nus, porque elas começam a ser representações de homens jovens. E com o tempo eles vão sendo associados às Olimpíadas, que é uma coisa muito característica, muito importante na Grécia. Dizem que logo que começam as Olimpíadas, eles tinham uma prova muito importante que era o pentatlo, que era um conjunto de 5 provas, e que o jovem grego que fosse capaz de ganhar essa prova, o pentatlo, ele era agraciado, homenageado com uma estátua sua, né? Daí a representação do jovem atleta, e que era colocado perto dos estádios, e era uma coisa assim, era uma honra para a família dele ter essa estátua, ter seu filho representado, né, como um couros, e dava status para a família, né? Era uma posição social, né, que ele adquiria. A gente vai vendo na sequência de estátuas de couros que eles começam bem rígidos, bem à la Egito, né, bem frontais, e aos poucos a gente vai percebendo. Eu não comecei a aula falando que esse povo vai em busca de um homem que representasse essa perfeição, esse homem ideal. Na verdade, esse ideal que eles vão buscar é a verdade. Vou explicar isso. Olha que bacana! Difícil de explicar, mas legal demais. A Grécia, filosoficamente falando, tem uma tríade fundamental: a beleza, a justiça e a verdade. Nenhum existe sem o outro. Ou seja, para eles, uma coisa é justa se é bela e verdadeira. Uma coisa é verdadeira se é bela e justa. E uma coisa é bela se também é justa e verdadeira. Essa verdade tem a ver, na expressão, na arte, tem a ver com realismo. Você retratar mais verdadeiramente, mais fiel possível. Então, o caminho grego vai em busca dessa verdade, desse realismo, desse naturalismo. E aí, na evolução das estátuas, dos couros, a gente vai vendo isso, como que eles estão buscando, como essa coisa muito rígida, egípcia, né? E aos poucos, eles vão descrevendo melhor os cabelos. Aos poucos, o corpo vai sendo mais bem modelado, mais bem retratado, com mais detalhe, cada músculo, cada membro, é impressionante. E aos poucos, ele vai ganhando não só uma realidade, né, visual, física, mas também uma realidade no sentido de movimento, porque essa rigidez egípcia é muito estática. Quando você começa a soltar os braços do corpo, você começa a ter um movimento. Olha, por exemplo, essa escultura chamada Apolo Piombino, como que quando ele faz assim, ele solta os braços do corpo, como é que ele já é muito mais real, já tem uma verdade mais espiritual. Por quê? Eu digo espiritual de existência, né? Ele está mais vivo, ele é menos escultura, porque ele tem mais movimento. Bacana. Dentro dessas esculturas dos couros, a gente tem um exemplo muito bacana, que é uma variação, que é chamado de Moscóforo, que é o homem com o vitelo.
né? Ele carrega nas costas um vitelo. Aos pés dessa escultura, a gente lê Rombos, filho de Palos, dedicado. A gente conclui que foi uma homenagem, né? Que é uma escultura de um jovem, filho de Palos, o tal do Rombos, e a gente pensa, o que estaria representando esse vitelo? Eu gosto muito da hipótese dele ter ganhado como prêmio, um prêmio que ele ganhou como atleta, né? Ou também, outra hipótese que é bem bacana, ele levando para sacrifício, para os deuses. Nós tínhamos a versão feminina dessas esculturas, que são as corai. Coré no singular e corai no plural. É a versão feminina, são jovens atenienses representadas, só que não nuas, mas com o péplo, sabe? E engraçado, vocês devem estar pensando, por que que os homens eram representados nus e as mulheres vestidas com suas túnicas? Gente, quero dizer para vocês que os homens, no início das Olimpíadas, eu estava estudando isso porque todo aluno me pergunta isso. Estava estudando que no início das Olimpíadas, elas eram disputadas, os atletas disputavam as Olimpíadas nus. Já pensou? Você no atletismo? Todo mundo peladão? Mas é fato. E é ótimo a gente observar isso nos vasos gregos, porque tem muita ilustração nos vasos gregos que retrata os Jogos Olímpicos. E sempre eles nus. E isso foi de fases. Teve uma fase que usava disputar os jogos, os vestidos. Tinha fase que era pelado de novo. Era um vai e volta danado. Mas eu tô querendo dizer que a nudez não tem esse valor que tem para nós. Esse valor, essa vergonha do corpo, gente, foi estabelecida com o cristianismo. Isso é um valor cristão que foi embutido na nossa cabeça. O grego, ele tem orgulho do corpo. O corpo é a caixinha, é o invólucro da alma, do espírito, tá? Então, tira aí, apaga essa cabeça nossa de ai meu Deus, pelado, que horror, né? Diz não. Nessa imagem que eu tô mostrando especificamente de uma coré, repara na representação da túnica, do péplo dela. Repara como é que o planejamento, ou seja, o caimento do tecido, a maneira como o tecido cai, repara como é que ele é esquemático, ele é desenhado, ele não é real. Eu tô falando isso porque quando a gente chegar lá no final da Grécia, no helenístico, e vocês forem ver as representações dos tecidos, vocês vão falar, não gente, isso não foi feito na pedra, literalmente não foi feito na pedra, tá? Então aguardem. Gente, antes de terminar, eu preciso fazer um super agradecimento à estilista e proprietária da marca Bebouclé, Bárbara Maciel. Espetáculo, ela que me forneceu essa roupa linda. E a coleção tem o tema Meu Perfil é Arte. Ô gente, quem sabe, sabe, né? Tudo de bom, muito obrigada, fabulosa. Bárbara, tá de parabéns. Minha aula ficou muito mais linda, muito mais rica, muito mais interessante. Arte é tudo de bom e você sabe disso. E eu te admiro muito por isso. Muito obrigada. Quero agradecer também. Olha meu coque. Lindo. Daiane, minha fiel escudeira, que tá aqui, me ajuda em tudo. Muito obrigada, Daiane. E na aula que vem a gente continua com Grécia, ok? Fica comigo. Ah, quem se inscreveu, clica do lado de inscrever-se, tem um sininho, clica lá, que aí você vai ser sempre notificado quando eu posto uma aula nova, um vídeo novo. Aí você não perde nada, tá? E não deixa de compartilhar, espalhar essa notícia, porque é muito legal aprender, né, gente? Conhecimento é tudo de bom. Beijo enorme. Tchau.